Metropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é quarta-feira, dia 17 de dezembro, e hoje a cidade de Petrópolis já amanheceu em alerta. Isso tudo porque fortes chuvas atingiram a cidade desde as primeiras horas deste dia, quarta-feira, dia 17 de dezembro. As aulas da rede municipal foram suspensas, algumas ruas precisaram ser interditadas por conta de alagamentos e inundações, e pontos de apoio foram abertos nas regiões do Quitandinha, 24 de Maio, Vila Felipe, São Sebastião e Alto Independência. A Defesa Civil de Petrópolis registrou 19 ocorrências entre deslizamentos, quedas de árvores e destelhamentos por conta da forte chuva que atingiu a cidade neste dia de hoje. Também foram registrados alagamentos e inundações em diversos pontos da cidade. Olha só. Às 11h30 da manhã desta quarta-feira, a Prefeitura de Petrópolis divulgou uma atualização do boletim de ocorrências relacionado às fortes chuvas que atingiram a cidade. Equipes da Condep estão nas ruas fazendo a limpeza e a desobstrução das vias. São elas: a Rua do Imperador, Coronel Veiga, Rua Tereza, Rua Aureliano Coutinho, Praça Dom Pedro, Praça da Liberdade e Rua Paulo Barbosa. As equipes da Defesa Civil também estão nas ruas realizando atendimentos. A Defesa Civil informou que segue monitorando as condições do tempo e pede que a população evite deslocamentos sem necessidade e que fique atenta aos comunicados e alertas oficiais e, em caso de emergência, ligue para o número 199. Equipes do Corpo de Bombeiros estão fazendo buscas pelo ocupante de um carro que foi retirado do Rio Palatino na altura do túnel extravasor no centro da cidade. No momento, o estágio operacional é de alerta. Os pontos de apoio que estão abertos no Quitandinha são o SEI Chiquinha Rola, Escola Paroquial Bom Jesus e as escolas municipais Stefan Zweig, Odete Fonseca e Governador Marcelo Alencar. No Vila Felipe, no Alto da Serra, estão abertos os pontos de apoio das escolas municipais Clemente Fernandes, Germano Valente, Rubens de Castro Bom Tempo e Escola das Comunidades Santo Antônio. Já no Ciméria, os moradores podem procurar a Escola Municipal Rosalina Nicolai. Em Correias, a Escola Municipalizada Ercília Moretti. No São Sebastião e no Alto Independência, funcionam como ponto de apoio as escolas municipais João Paulo II e Alto Independência. Os maiores acumulados de chuva das últimas 24 horas foram registrados no São Sebastião, no Vital, com 172,4 milímetros, no Independência 2, com 171,64 milímetros e no Vila Felipe 1, Campinho, com 151,4 milímetros. A Defesa Civil reforça ainda a importância de que os moradores em área de risco mantenham a atenção redobrada, evitando permanecer em locais interditados, não transitar por áreas alagadas e ficarem atentos às sinalizações de deslizamentos. E junto desse boletim que foi divulgado pela Prefeitura de Petrópolis às 11h30 da manhã, a Defesa Civil também divulgou um vídeo com algumas informações do secretário de Proteção e Defesa Civil, Guilherme Moraes, e também da meteorologista Rafaela Felipe, com a previsão para as próximas horas aqui na cidade de Petrópolis. Vamos acompanhar. Continuamos monitorando o cenário meteorológico da nossa cidade. A Defesa Civil, até o presente momento, abriu 19 ocorrências. Nossas equipes seguem na rua atendendo os chamados dos solicitantes. Os pontos de apoio seguem abertos. São eles: Quitandinha, Vila Felipe, Alto da Serra, Ciméria, São Sebastião, Independência e Correios. As principais vias seguem em fase de desobstrução e limpeza. E devido ao retorno do rio à calha, orienta o comércio a seguir normalmente suas atividades. Importante destacar que as pessoas continuem seguindo os informes da Defesa Civil e da Prefeitura de Petrópolis, nos canais oficiais. A cidade continua sob a influência do transporte de umidade proveniente do oceano, que ainda pode causar para esta quarta-feira chuva moderada ou ocasionalmente forte até o período da noite. Para amanhã, quinta-feira, a previsão é de chuva fraca a moderada ao longo do dia. Então, gente, por mais que a chuva tenha estiado e o pior parece já ter passado, ainda há previsão de chuva para esta quarta-feira. Mas, claro, a gente daqui a pouquinho traz mais informações sobre a previsão para as próximas horas e também para esta quinta-feira. Mas, gente, logo depois desse boletim que foi divulgado pela Prefeitura às 11h30 da manhã, a Defesa Civil de Petrópolis informou que desmobilizou ao meio-dia 12 pontos de apoio após análise do cenário meteorológico. Portanto, continua aberto apenas o ponto de apoio onde a família
famílias sendo atendidas no Ciméria, que fica na Escola Municipal Rosalina Nicolai. Todos os outros já foram desmobilizados. E vale lembrar, gente, que as aulas na rede municipal foram suspensas nesta quarta-feira, claro, por conta do risco para o deslocamento dos alunos e professores e as pessoas que trabalham nas escolas e também porque essas escolas serviram de ponto de apoio durante toda a manhã. E bom, gente, diversas ruas foram interditadas por conta de inundações e alagamentos em diferentes regiões de Petrópolis. Na última atualização da Prefeitura de Petrópolis, às 11h30 da manhã, ainda estavam interditadas as seguintes ruas. Atenção, aqui no centro de Petrópolis, a Rua do Imperador, a Rua Porciúncula, Caldas Viana, Benjamin Constant, Washington Luiz, Queller e Roberto da Silveira, Coronel Veiga, Ponte Fones, Castelânia, ali no Lavo Bilac, Monte Caseiros, 7 de Abril, Sargento Boening, Chácara Flora, no Alto da Serra, a Rua Tereza e a Rua Padre Freijó e também a Rua Bingen. E por conta dessas interdições, o transporte público também acabou sendo diretamente afetado. A operação foi suspensa durante a chuva pela manhã em diferentes regiões da cidade, tendo assim a operação retomada somente próximo às 9h30 da manhã. Mas o Cetranspetro informou que muitos rodoviários não conseguiram chegar aos postos de trabalho e, com isso, a operação dos ônibus, que já está sendo restabelecida, acontece com o horário de sábado. Qualquer ajuste pode ser realizado ainda ao longo do dia, por isso é bom acompanhar as redes sociais do Cetranspetro. E na última atualização que foi enviada pelo sindicato, apenas a linha 149, que fica no Roncorone, está sofrendo impactos na operação, apesar de estarem todas trabalhando com o horário de sábado. O coletivo está impossibilitado de atender a Rua Eugênio Werneck, no Morém, por conta de um buraco aberto na via. Então, gente, ruas interditadas, a operação de ônibus ainda não foi normalizada, mesmo que a chuva já tenha estiado ali próximo das 9 horas da manhã. Até o momento, que são 1h da tarde e 13 minutos, ainda há ruas interditadas e também o funcionamento dos ônibus está operando ali com horário de sábado. E por isso é importante atenção. Mas claro, as equipes da prefeitura já estão nas ruas fazendo a limpeza para que tudo consiga voltar à normalidade. E aí, gente, é bom destacar que agora, após a chuva, mesmo que ainda haja previsão de precipitações para as próximas horas, ficam os alertas para a população. O GEDEM, que é um grupo de voluntários socorristas aqui da cidade, informou que está de prontidão para atender a população caso necessário. E Neném Peixoto, que é um dos voluntários do GEDEM, enviou para a nossa equipe um vídeo dando alguns alertas à população. Vamos acompanhar. Bom dia, nós estamos de prontidão aqui na sede do GEDEM, aqui na Rua Floriano Peixoto. E toda a nossa equipe está espalhada, de prontidão, se for necessário, para ajudar a comunidade. O que a gente está falando aqui? É para que as pessoas tomem cuidado. Estamos vivendo um momento crítico, né? Já a chuva já foi suficiente, nós tivemos alagamento, está propenso a possíveis deslizamentos. Então eu sei que hoje tem um jogo do Flamengo, tem um monte de ações que envolvem aglomerações, então tomem cuidado para o lugar que vocês estão indo, verifiquem, não entrem em áreas alagadas, não entrem em carro, né? Não esqueçam que vocês estão em cima de 4 boias, os pneus são feitos de ar. Antigamente a gente tirava até a boia, porque hoje não tem, antigamente a gente tirava a boia para ir para a praia dos pneus, então vocês estão o carro, porque muita gente anda com o carro dentro da água e acha que o peso do carro vai segurar. E esquece que está em cima de 4 boias cheias de ar, que vai fazer com que o peso dele faça. E a corrente, principalmente em áreas alagadas, onde a corrente é forte, vai acontecer problemas como aconteceu hoje. Então o que a gente quer dizer para você? Tome cuidado, não entre em áreas alagadas, verifique a sua casa, verifique se tem alguma coisa, entre sempre em contato com a Defesa Civil pelo 199, caso tenha alguma ocorrência. Se tiver ocorrência com vítima, ligue para 193, que é o Corpo de Bombeiro, que é Jazz de Elisa, né? Então, assim, fiquem atentos. Nós estamos no período de chuva, né, como já é previsto sempre na nossa época, no final de ano da nossa cidade, e que requer a atenção de todos. Protocolos individuais, protocolo familiar, protocolo comunitário, e você poder ajudar as pessoas que mais precisam, no momento de necessidade. O GEDEM está de prontidão, como sempre esteve, e vai continuar todo o verão de prontidão para poder ficar em apoio à comunidade, tá bom? Então, estamos aqui à sua disposição. Obrigado.
Então, gente, é sempre bom lembrar que para receber os alertas da Defesa Civil, basta cadastrar o CEP enviando uma mensagem de texto para o número 40199. Você pega o seu telefone, envia um SMS com o seu CEP para o número 40199. Também é importante acompanhar as informações atualizadas pelas redes sociais da Defesa Civil e da Prefeitura de Petrópolis. Assim, você sempre fica em alerta, sabendo ali a previsão para os próximos dias. E o boletim meteorológico também está sempre atualizando a previsão do tempo da cidade através do link que fica no site da Prefeitura, em petropolis.rj.gov.br/boletim. E claro, aqui na TV Correio da Manhã você também sempre se mantém informado através do nosso site e as nossas redes sociais. Inclusive, a nossa equipe já está nas ruas levantando mais informações sobre essa forte chuva. Daqui a pouquinho a gente vai entrar ao vivo com o repórter trazendo essas informações pra gente. Mas agora a gente vai a um rápido intervalo e você vai ver a seguir que a Defensoria pede uma nova multa à Enel após 1.662 clientes ainda estarem sem energia aqui na cidade de Petrópolis. E a dívida do Serrac com fornecedores aumentou para mais de 28 milhões de reais. E uma audiência pública em Petrópolis vai debater o futuro da rodovia BR-040. E ainda aqui em Petrópolis, um homem foi preso por tentativa de feminicídio na região de Itaipava. E motocicleta e drogas foram apreendidas aqui na cidade. A gente volta daqui a pouquinho no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O estado do Rio de Janeiro é com certeza um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos.
Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. E bom, gente, como vocês acompanharam agora no nosso primeiro bloco, a cidade de Petrópolis e outras cidades aqui da região serrana foram fortemente atingidas por chuvas na manhã desta quarta-feira. E como eu falei, a nossa equipe já está nas ruas, conversando com a população, fazendo novos levantamentos sobre as informações e por isso nós vamos entrar ao vivo agora com a nossa repórter Evelyn Carvalhais, que já está desde as primeiras horas nas ruas, conversando com a população, também fazendo levantamentos e, claro, vai explicar pra gente como está a previsão do tempo agora, se está chovendo ou não aqui na nossa cidade. Então, Evelyn, boa tarde para você. Olha, a gente amanheceu em alerta, a cidade levou um grande susto, né? Aqui a gente já tem esse histórico de fortes chuvas e por isso é muito triste. Mas como está a cidade nesse momento, Evelyn? Está chovendo agora? Boa tarde, Rafa. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Bom, como vocês podem ver, eu tô aqui de guarda-chuva, voltou a chover, a chuva tá oscilando. Ela fica fraca, para um pouco, volta mais forte. Tá desse jeito aqui por enquanto, tá nesse vai e volta. Agora tá chovendo bem. Tá ventando, tá bem frio aqui, e a previsão para as próximas horas ainda é de chuva. Então a recomendação é que as pessoas fiquem em casa, em caso de risco, procurem os pontos de apoio. A gente está aqui em frente ao Rio Palatino, onde mais cedo foram retirados 2 carros que estavam presos ali. Até então, sem vítimas, as equipes da Defesa Civil e da CONDEP continuam no trabalho, elas estavam aqui, agora já dispersou, mas estavam realizando a limpeza das vias e a procura por possíveis vítimas, né, que segue aí. Mas esses 2 carros foram retirados, né, já tem até vídeos rolando na internet, eles vieram da região ali do Alto da Serra, na Padre Feijó, e pararam aqui no Rio, onde foram retirados. Cerca de há 1 hora atrás, mais ou menos. Então, como eu disse agora, ainda está chovendo, os pontos de apoio pela cidade estão abertos, então, em caso de risco, né, foi registrado deslizamentos, alagamentos e também destelhamento. Então, em caso de risco, as pessoas podem ligar para o 199 e procurar o ponto de apoio mais próximo da sua residência. Por hora, ainda está chovendo aqui no centro da cidade. Como eu disse, tem previsão de chuva para as próximas horas, mas os ônibus estão passando, os carros, equipes da CPTrans estão aqui na rua fiscalizando e o momento é de alerta, é de ficar alerta e se recolher, ficar em casa se possível e, como eu falei, ligar para o 199 e procurar os pontos de apoio. Por hora, essas são as informações. Rafa, volto com você. Evelyn, muito obrigada. É exatamente isso. A prevenção é o melhor remédio. Quem puder ficar em casa, que fique em casa. Muitos comércios, inclusive, que não conseguiram abrir nas primeiras horas desta quarta-feira, continuaram fechados, não é isso, Evelyn? Mas eu sei que você conversou com a população, a gente vem trazendo atualizações. Muito obrigada por suas informações. Eu vou aproveitar, inclusive, aqui para trazer a seguinte informação, que a cidade de Teresópolis, como eu falei, também foi uma das atingidas por fortes chuvas e a gente recebeu um boletim da prefeitura. De acordo com os registros pluviométricos, o maior registro foi na região de Vale da Revolta, com 97,8 milímetros registrados nesta quarta-feira. E também na cidade de Teresópolis foram registradas 4 diferentes ocorrências. Uma delas na rua Padre Tintório, que fica na Várzea, uma queda de muro. Na Praça Olímpica, um deslizamento de terra. Na rua Pará, um deslizamento de terra. E na rua Mato Grosso, outro deslizamento de terra. Então, 3 deslizamentos e uma queda de muro. Também foram registrados alguns pontos de alagamento na cidade de Teresópolis e alguns alertas
precisaram ser emitidos desde as primeiras horas da manhã. Então, esse alerta todo para a região serrana, a gente veio informando desde segunda-feira que tinha essa forte previsão de chuva para a noite, entre a noite de terça-feira e manhã desta quarta-feira. Então, claro, sempre bom estar atento, como a Evelyn falou, a prevenção é o melhor remédio, quem puder ficar em casa. E, claro, adicionar o seu CEP aos alertas da Defesa Civil no número 40199, também acompanhar as redes sociais da Defesa Civil e também as nossas redes sociais para estar sempre informado. E por hora, sim, chove aqui na cidade mais fraco do que a parte da manhã e segue essa previsão até o fim da noite. E bom, gente, agora mudando de assunto, a concessionária Enel Rio descumpriu uma decisão que foi proferida pelo juiz Luiz Olímpio Mangabeira Cardoso no último sábado e que determinou que a empresa regularizasse o fornecimento de energia elétrica aqui na cidade de Petrópolis. A ação foi ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Olha só. No documento encaminhado à Justiça, a Defensoria Pública do Rio apontou que 4 dias após a chuva que foi registrada em Petrópolis na última semana, cerca de 1.662 clientes ainda permaneciam sem energia elétrica nas suas residências e que a empresa parou de informar o prazo para a religação. Em um trecho do documento é citado que a conduta omissiva da Enel prejudica consumidores, inclusive pessoas com deficiência, crianças, pessoas idosas, eletrodependentes e em situação de pobreza, mas atinge também estabelecimentos de saúde, comércio e indústria, que tiveram suas atividades paralisadas em decorrência da falta de energia. As falhas na prestação do serviço público de energia elétrica no município de Petrópolis, elas têm sido recorrentes. Ao longo dos últimos anos, a Defensoria tem recebido diversas reclamações de consumidores, retratando especialmente a questão dos eventos climáticos, como chuvas intensas e ventos fortes. A senhora está quanto tempo sem luz? 7 dias. 7 dias? 7 dias. E acaba afetando totalmente o seu dia a dia, né, senhora? Muito, moço. Sim. Nossa, eu não tô aguentando nem ficar dentro dessa casa. Tá ruim pra caramba, porque a gente necessita de luz pra tudo, né? Para que eu faço renda extra com fotografia também. Minha avó vende bolo fazendo renda extra também. Então ela tem que mexer no celular, WhatsApp, se comunicar com o cliente, tudo. E para fazer bolo também, né, tem que usar fogão, usar energia, tudo, cara. Diante da situação, a Justiça determinou um prazo de 15 horas para que a Enel realize a religação da energia elétrica para os consumidores afetados. Em caso de descumprimento, foi fixada uma multa de R$ 10.000 por hora de atraso, a ser aplicada à concessionária. Diante do descumprimento, a Defensoria protocolou uma manifestação requerendo o aumento da multa para R$ 200.000 por hora, além de outras medidas. A instituição também solicitou a análise liminar do pedido, que não havia sido apreciado pelo juiz, reforçando a urgência da situação e assegurando a dignidade dos moradores atingidos. Na resposta encaminhada à Defensoria Pública, a empresa informou que havia 3.711 residências sem energia em Petrópolis. A concessionária tem demorado muitos dias para fazer o restabelecimento desse serviço público, que é essencial, e causando prejuízos a famílias, a comerciantes, enfim. Recentemente, o vereador Júnior Coruja encaminhou um ofício para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro solicitando providências. No documento, ele cobra não apenas o restabelecimento imediato do serviço, mas também melhorias no atendimento aos consumidores que relatam dificuldades para registrar reclamações. Segundo moradores, quando o contato ocorre, é feito apenas por meio de atendimento eletrônico. Porque não é admissível que pessoas fiquem uma semana sem ter um serviço público tão básico e tão essencial. Em diversas localidades do município, moradores realizaram manifestações contra a Enel devido à demora. Na localidade do Meio da Serra, os moradores atearam fogo em uma barricada, interditando a via. Também foi ateado fogo em galhos e folhas na localidade de Araras e na região do Manga Larga. E quando procurada, a Enel informou que normalizou o fornecimento de energia aos clientes da região serrana que foram impactadas pelas chuvas registradas na sexta-feira e no sábado. Segundo eles, a região já havia sido uma das mais afetadas pela tempestade no último dia 10, quando ventos de até 105 km por hora derrubaram galhos e árvores sobre a rede elétrica, ocasionando interdições em vias públicas. Nessa terça-feira, foi realizada uma audiência pública na 4ª Vara Civil de Petrópolis, exatamente para debater os serviços da Enel aqui na cidade.
E bom, gente, em uma audiência que foi realizada na segunda-feira, na 4ª Vara Civil de Petrópolis, foi informado que a dívida do Serviço Autônomo do Hospital Alcides Carneiro, o SERRAC, com os fornecedores, aumentou para cerca de 28.700.000 reais. O dado foi apresentado durante uma sessão que voltou a debater a situação da saúde de Petrópolis. A audiência marcou mais um capítulo da novela da saúde no município de Petrópolis. Na sessão, as dívidas relacionadas ao SERRAC voltaram a ser debatidas e a questão dos fornecedores de insumos e materiais hospitalares foi o principal tema da audiência. Essas situações, elas precisam ser colocadas ponto a ponto. E foi aqui... Só um parênteses, né, doutor Jorge? Deve ao SERRAC, vírgula, porque o SERRAC não tem fins lucrativos, então deve aos fornecedores. Exatamente, perfeito. De acordo com o presidente do SERRAC, Luiz Kruzik, até dia 9 de dezembro, a dívida com os fornecedores aumentou para R$ 28.700.000 reais. Outro débito relevante é dos empréstimos consignados dos servidores da saúde. A pendência com os bancos chega a quase R$ 1.200.000 reais e, segundo Kruzik, ainda não há negociação com as instituições financeiras. O presidente do SERRAC, Luiz Kruzik, informou que a instituição ainda aguarda a chegada de recursos para que a dívida possa ser diminuída. Segundo ele, as equipes das unidades gerenciadas pelo SERRAC atuam dentro das possibilidades em um trabalho de economicidade. Além da dívida com os fornecedores, ainda existem valores a serem pagos em relação às férias de funcionários. Kruzik relatou que, referente ao período de setembro, há cerca de R$ 307.000 reais em débito. Já em relação a outubro, são aproximadamente R$ 328.000 reais e novembro, quase R$ 95.000 reais. No total, são cerca de R$ 731.000 reais. No entanto, Kruzik informou também que, após entrar em contato com o secretário de Saúde, Aloísio Barbosa, o SERRAC recebeu R$ 1 milhão para pagamentos de itens mais urgentes. O que é uma certa preocupação? Não tinha dinheiro para pagar? A preocupação com relação à dispensação dos dias. Porque não tinha dinheiro? Exato. Coloca. Aí eu não vou colocar aqui agora. Ainda sobre os fornecedores, existem as empresas que enviam proteínas e outros gêneros alimentícios para as unidades gerenciadas pelo SERRAC. E por isso, durante a sessão, essa questão foi debatida. Segundo a nutricionista do SERRAC, as entregas de proteínas acontecem nas terças-feiras, mas até a última segunda-feira, dia 15 de dezembro, ainda não havia estoque de carnes vermelhas e brancas. Com isso, foi necessário servir ovo mexido com bacon aos pacientes. Guarnição, macarrão ao sugo, acompanhamento, arroz, feijão preto, salada. Se eu comer isso aqui, eu vou ter refluxo. Mas esse é do refeitório, né? Peraí, tomate, cebola com mostarda. Isso é um prato diabólico, tomate, cebola com mostarda. Além do prato principal, as unidades fornecem uma sobremesa aos pacientes e, no caso de segunda-feira, foi servido paçoca, item que chamou a atenção do magistrado. Apesar dos problemas relacionados ao fornecimento, Kruzik ressaltou que houve pagamentos nos valores de aproximadamente R$ 345.000 reais para as empresas. Além disso, segundo Kruzik, por enquanto não há bloqueio de internações, nem cancelamento de cirurgias. Ele informou também que o SERRAC manteve o corpo clínico, sem alterações de profissionais. É importante lembrar que o SERRAC é responsável por gerir o Hospital Alcides Carneiro, as UPAs de Cascatinha, Centro e Itaipava, além das unidades pré-hospitalares da Posse e de Pedro do Rio. E bom, gente, o Ministério Público Federal convocou a sociedade civil para participar de uma audiência pública para discutir de forma ampla a nova concessão da BR-040 e da BR-495 no trecho entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro. O encontro vai ser realizado nesta quinta-feira, dia 18 de dezembro, na Unifase, aqui em Petrópolis. A audiência tem o objetivo de aprofundar o debate sobre a concessão, oferecendo à população
a oportunidade de dialogar diretamente com a Agência Nacional de Transportes Terrestres e com a concessionária Elovias. Presidida pela Procuradora da República, Luciana Gadelha, a audiência prevê a apresentação detalhada de 3 eixos centrais: as obras e os cronogramas previstos pela NTT, as ações iniciais da concessionária, incluindo o plano de 100 dias e os serviços de conservação da rodovia, e a composição da tarifa básica de pedágio. Tanto a agência reguladora quanto a Elovias devem expor as informações em uma linguagem clara e acessível, permitindo que os usuários da rodovia, entidades da sociedade civil e moradores da região serrana compreendam com precisão o andamento da concessão. A participação do público está garantida tanto de forma oral quanto por escrito. As manifestações por escrito podem ser enviadas até 24 horas antes do evento e também em até 5 dias após a realização da audiência pelo e-mail institucional disponibilizado pelo MPF. A audiência pública faz parte do conjunto de ações do MPF voltadas para assegurar transparência, celeridade e qualidade na implementação da nova concessão da BR-040 e 495, que possui 218 quilômetros entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora. A rodovia, historicamente marcada pela precariedade na gestão anterior, voltou a ser alvo de atenção permanente do MPF desde o encerramento do contrato com a Concer e o início das operações da nova concessionária, a Elovias, vencedora do leilão realizado em abril deste ano. E bom, gente, agora falando sobre as ações policiais, um homem foi preso na segunda-feira acusado de tentativa de feminicídio. O caso aconteceu aqui na região de Itaipava, na cidade de Petrópolis. Policiais civis da 106ª Delegacia de Polícia, em uma ação conjunta com agentes do 26º Batalhão de Polícia Militar, cumpriram um mandado de prisão contra o acusado. O procurado foi localizado na região de Itaipava, onde recebeu voz de prisão e não apresentou resistência. Ele foi conduzido à delegacia, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça. O cenário de violência contra a mulher em Petrópolis preocupa. Somente em 2024, a Polícia Militar recebeu mais de 14 mil chamadas. Foram registrados no mesmo ano, no período de janeiro a outubro, cerca de 109 casos de estupros na região. Além desses dados, o Centro de Referência em Atendimento à Mulher contabilizou no mesmo ano 1.785 atendimentos presenciais às vítimas de violência. Em 2025, até o mês de abril, eram 368 casos. De acordo com dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, até o momento, neste ano de 2025, as denúncias de violência contra as mulheres já ultrapassam os 300 casos, sendo 163 deles confirmados. Os dados completos deste ano ainda não foram totalmente computados. E agentes do 26º Batalhão de Polícia Militar apreenderam drogas e uma motocicleta aqui em Petrópolis no início desta semana. As ocorrências foram registradas nos bairros Alto da Serra e Carangola. Na segunda-feira, uma equipe da Polícia Militar estava fazendo ronda na rua Vicenzo Rivete, no bairro Carangola, em uma área conhecida como ponto de venda de drogas de uma facção criminosa, quando avistou um indivíduo em atitude suspeita. Ao perceber a chegada dos agentes, ele fugiu em direção a uma área de mata e não foi mais alcançado. Durante as buscas, a equipe localizou, em meio à vegetação, uma sacola plástica com 300 cápsulas de cocaína com peso aproximado de 450 gramas, marcados com inscrições ligadas à facção criminosa. O material entorpecente foi apreendido e encaminhado para a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro. Na manhã desta terça-feira, na rua Otto Relmaros, no bairro Alto da Serra, policiais do 26º localizaram uma motocicleta de cor azul, sem placa e com chassi raspado, sendo possível confirmar o registro de roubo do veículo por meio de etiqueta no chassi. No mesmo local foi encontrada uma outra motocicleta de cor vermelha com registro de roubo ocorrido em Xerém. Ambos os veículos foram encaminhados à 105ª Delegacia de Polícia para registro da ocorrência e posterior devolução aos proprietários. Nós vamos agora a um rápido intervalo, mas no próximo bloco você vai ver que o Banco de Sangue de Petrópolis está convocando doadores. E o Ministério Público do Rio de Janeiro ajuizou uma ação contra o município de Petrópolis para garantir o funcionamento dos conselhos tutelares. E o Estado firmou um acordo para acelerar a chegada de internet a quase 200 localidades que estão sem sinal aqui no estado do Rio. E cresceu a busca por ensino humanizado no país e Petrópolis está acompanhando essa
tendência. A gente volta daqui a pouquinho com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos, com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribuiu 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você.
Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos, com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Estamos de volta. E bom, gente, voltando a falar sobre as chuvas que atingiram a cidade de Petrópolis nesta quarta-feira, o governo do estado acaba de divulgar que acionou o Comitê para a Prevenção de Chuvas com atenção e foco aqui na cidade de Petrópolis. E também deu alguns detalhes sobre a atuação do INEA para que a cidade consiga voltar à normalidade. Por isso, a gente tem um vídeo agora do secretário de Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, falando sobre essa atuação do governo do estado aqui na cidade. Vamos acompanhar. Olha, devido às fortes chuvas que atingiram a Baixada, a região serrana, a região Costa Verde e outras localidades, eu, o governador Cláudio Castro, através do Comitê das Chuvas, já acionamos todos os prefeitos. E o maquinário do governo do estado já está nessa região, atuando e trabalhando na desobstrução para proteger a vida das pessoas. Agora é importante que nós ainda temos chuvas moderadas e fortes em algumas localidades. Mesmo em locais que não tem chuvas, o solo já está muito pesado. Então tem risco sim de deslizamento. É importante seguir a orientação da Defesa Civil e acompanhar os alertas e alarmes. Então, como a gente vem informando, claro, as atualizações estão chegando a todo momento e por isso a importância de acompanhar as redes sociais da Prefeitura, da Defesa Civil e a nossa rede social, porque as atualizações estão entrando lá a todo momento. Siga acompanhando as nossas redes sociais para se manter sempre bem informado, claro, principalmente por conta da previsão de chuva que ainda tem para esta quarta-feira. Mas agora mudando de assunto, o Banco de Sangue Santa Teresa aqui em Petrópolis está convocando com urgência doadores. Os estoques estão em níveis críticos, o que compromete diretamente o atendimento de pacientes em situação de risco. A unidade é responsável por abastecer diversos hospitais da cidade, garantindo o fornecimento de hemocomponentes, ou seja, partes específicas do sangue que são separadas para uso em transfusões para pacientes em tratamento. Neste momento, os estoques da unidade estão 70% abaixo dos níveis regulares. Por isso, a doação é muito importante neste momento. Estamos num mês muito crítico, que é o mês de dezembro, o mês de festas, de férias, de muitas viagens, e o que acontece são vários acidentes, infelizmente, na cidade, e o que demanda de bastante sangue. Para doar, é preciso estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos e apresentar um documento com foto. Há ainda outras orientações, como não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas, respeitar prazos em casos de procedimentos médicos, tatuagens, viagens ou vacinas, além de não apresentar sintomas gripais recentes. No Banco de Sangue Santa Teresa, no Benguem, os atendimentos acontecem todos os dias, inclusive aos feriados e fins de semana, das 7 da manhã às 6 horas da tarde. Quem quiser doar, basta se dirigir à Rua Dr. Paulo Hervé, número 1130. Apesar do momento crítico nos estoques, a situação ainda pode ser revertida. A gente está totalmente com estoque bem crítico e com risco de falta de sangue na cidade. E a única pessoa que pode nos ajudar é você. Você que está aí com boas condições de saúde, pode vir ao Banco de Sangue, realizar uma doação e nos ajudar a salvar até 4 vidas.
E bom, gente, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio das Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude de Petrópolis, ajuizou na segunda-feira uma ação civil pública com pedido de tutela de urgência contra o município de Petrópolis, com o objetivo de garantir condições mínimas de funcionamento dos 3 conselhos tutelares da cidade. Olha só. De acordo com as promotorias, a ação civil pública foi proposta após a constatação de graves omissões do poder público, como a falta de estrutura física adequada, a ausência de profissionais essenciais, como psicólogos e assistentes sociais, a insuficiência de pessoal administrativo, a carência de motoristas e de veículos em condições seguras, além de problemas na logística de plantões. A ação requer, entre outras medidas, que o município promova no prazo máximo de 30 dias a regularização estrutural das sedes dos conselhos tutelares, assegurando condições adequadas de segurança, salubridade e funcionamento. Além disso, está sendo requerida que seja assegurada, no prazo máximo de 5 dias, a disponibilização efetiva de profissionais técnicos indispensáveis, notadamente psicólogos e assistentes sociais. No prazo de 90 dias, deve ser apresentado um plano de adequação administrativa e estrutural dos conselhos tutelares, contendo cronograma e responsáveis, com o encaminhamento de um projeto de lei à Câmara Municipal, a fim de garantir o pleno funcionamento dos conselhos. E o governo do estado, por meio da Secretaria de Transformação Digital, firmou nesta terça-feira no Palácio Guanabara um protocolo de intenções para acelerar a chegada de telefonia e de internet a 191 localidades que hoje não contam com nenhum tipo de sinal. Esse protocolo agiliza a expansão de 4G e 5G em municípios e localidades sem cobertura, ampliando o acesso a serviços digitais. E a internet chegará para 500 mil pessoas. De acordo com o documento, a iniciativa destrava a instalação de antenas de telecomunicações, acelera a expansão do 4G e do 5G e amplia o acesso da população a serviços digitais de saúde, educação, transporte e atividades econômicas. A medida integra o programa RJ Digital Municípios e prevê a criação de um sistema digital unificado de licenciamento para infraestruturas de telecomunicações. Com o novo modelo, processos que hoje podem levar até anos passam a ser concluídos em poucas semanas, antecipando o investimento das operadoras e a chegada da conectividade a regiões que hoje são isoladas. O projeto foi firmado pela Secretaria de Estado de Transformação Digital em parceria com o Proderj e apresentado pela Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações. A ferramenta será integrada à plataforma RJ Digital e vai permitir padronizar e agilizar o licenciamento de torres, postes, mastros e demais estruturas necessárias à expansão das redes móveis. A implantação será feita por fases, conforme as obrigações previstas no edital do 5G da Anatel. Enquanto algumas operadoras levarão o 5G às sedes municipais, outras serão responsáveis por implantar o 4G em distritos e localidades que hoje não contam com nenhuma cobertura, incluindo áreas rurais e afastadas. A expectativa é beneficiar cerca de 500 mil pessoas com entregas progressivas nos próximos 4 anos. O acordo também reforça a lei estadual sancionada pelo governador Cláudio Castro, que tornou o Rio de Janeiro pioneiro no incentivo à conectividade digital, modelo posteriormente adotado por outros estados. E a procura por um ensino mais humanizado e voltado ao desenvolvimento integral das crianças tem aumentado no Brasil. Um reflexo disso é o crescimento das escolas Montessori, que apontam na autonomia, na curiosidade e no ritmo individual de cada aluno. Criado em 1907 pela médica e pedagoga italiana Maria Montessori, o método se baseia em princípios como liberdade, individualidade e atividade prática. O ambiente é preparado para que as crianças possam explorar, escolher suas atividades e aprender por meio dos sentidos. Segundo a fundadora, a psicopedagoga Carolina Mendes, a proposta é proporcionar um ambiente preparado para que cada criança desenvolva suas habilidades com respeito e autonomia. Os benefícios do método são muitos: autoestima, boa resolução de conflitos, trabalha autoconfiança, desenvolve a independência, estimula a criatividade, trabalha a assertividade na comunicação. E essa forma de ensinar tem atraído cada vez mais famílias.
Em Petrópolis, a escola Roda Criativa utiliza essa metodologia há 12 anos e, a partir de 2026, passa a oferecer o ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano. O papel do professor é observar, acompanhar e intervir apenas quando necessário, respeitando o tempo e as necessidades de cada estudante. A escola também mantém espaços ao ar livre. Para a gente entender que cada um é um e cada um está nesse mundo para poder ser aquilo que a sua essência pede e brilha da forma como você acredita. Vamos agora à previsão do tempo para esta quinta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Bom, gente, a cidade de Petrópolis hoje amanheceu em alerta por conta da forte chuva que atingiu a cidade. Previsão que já vinha sendo alertada aqui na TV desde segunda-feira. A gente trouxe, inclusive, informações do IMET, fizemos uma reportagem sobre isso, para essa previsão de forte chuva que entre terça-feira e amanhã desta quarta-feira. Mas e para amanhã? Como será que vai ficar? Por isso eu já estou aqui ao vivo com o nosso repórter Jonathan Joras, que vai trazer essas informações pra gente. Então, Jonathan, boa tarde para você. Olha, hoje a gente amanheceu levando um grande susto aqui na nossa cidade. Claro que tem histórico de alagamento, inundações, então quando chove forte assim a gente já fica assustado, principalmente com as imagens, né, que rodaram aí nas redes sociais. Mas e para amanhã, Jonathan, como é que tá a previsão do tempo? Oi, Rafa, uma boa tarde para você, uma boa tarde para quem nos acompanha. Bom, realmente, Petrópolis amanheceu com muita chuva, as imagens realmente assustam, né? Visto que Petrópolis ficou marcada, né, por uma forte tragédia que aconteceu aqui no ano de 2022. Mas, bom, a previsão do tempo, apesar de a gente estar falando de Petrópolis, eu vou falar aqui a previsão das cidades da nossa região de cobertura, começando por Nova Friburgo, que será um tempo nublado com chuva de manhã. Haverá aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva no período da noite. As temperaturas podem variar entre a mínima de 14 e a máxima de 20 graus Celsius. Em Teresópolis, a previsão também é de tempo nublado, com chuva de manhã e aberturas de sol no período da tarde. Para a noite, a previsão é de pancadas de chuva e os termômetros podem variar entre a mínima de 14 e a máxima de 19 graus Celsius. Bom, aqui em Petrópolis, como a gente estava falando, a previsão é de um dia chuvoso, segundo a previsão já na parte da noite. E as temperaturas podem variar entre a mínima de 14 e a máxima de 19 graus Celsius. Na região centro-sul do estado, em Paraíba do Sul e Três Rios, a previsão é a mesma para amanhã. A quinta-feira será de sol o dia todo e muitas nuvens e pancadas de chuva de manhã e à tarde. Em Paraíba do Sul, os termômetros variam entre a mínima de 18 e a máxima de 22 graus Celsius. Já em Três Rios, mínima de 19 e máxima de 23 graus Celsius. Rafa, a gente pode perceber algumas coisas, né? A previsão de chuva segue aqui para a região serrana, Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. E algo que chama a atenção é que tem previsão de chuva também para a região centro-sul. E, na verdade, essa previsão de chuva é por conta da frente fria que está chegando aqui na região sudeste. Ô, Jonathan, é isso mesmo. Além da chuva, você falou bem, frente fria, a gente está sentindo mais um friozinho. Hoje já está frio aqui em Petrópolis, a gente vê as temperaturas ali um pouco abaixo do que a gente vinha vendo nos últimos dias, com um tempo muito abafado e também previsão de chuva para algum momento do dia. Mas para amanhã, olha, segue aquele dia chuvoso, quase todas as cidades da nossa região de cobertura e também as previsões um pouco abaixo do que a gente vinha vendo nos últimos dias. Um dia bastante parecido com o de hoje, apesar de não ter toda essa chuva prevista aqui para Petrópolis para amanhã, mas é sempre bom estar alerta. Como eu falei em outros momentos aqui do jornal hoje, aqui em Petrópolis é importante cadastrar o CEP enviando um SMS para o número 40199. Assim você recebe os alertas e fica sempre atento. Não é isso, Jonathan? A prevenção é muito importante. Então, muito obrigada por suas informações e essa foi a previsão do tempo para esta quinta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais. Siga a gente para se manter sempre informado. Amanhã, gente, é quinta-feira, então o nosso encontro está marcado. Eu estarei ao vivo com vocês a partir de 1h da tarde. Eu espero por vocês e até lá!